Futebol na Canela 2. Muito bem, já está com a gente. Vou recebê-lo aqui, o Tony Montalvão, diretamente do Centro de Treinamento do Boa Vista, lá em Portugal, o Bessa 21º, o estádio, a casa do Boa Vista, cidade do Porto. Tony, bom dia, bem-vindo ao Planeta Bola, tudo bem por aí? Bom dia, Thiago, tudo bem? Estou no estádio agora, né, do Bessa. Ô Tony, a gente estava falando aqui agora há pouco da situação do Vitesse, só para explicar para o ouvinte da Rádio Futebol na Canela, porque a legislação europeia ela é diferente da brasileira. Aliás, eu defendo muito a legislação europeia. O Boa Vista caiu no campo da primeira para a segunda divisão. E aí ele não cumpriu as obrigatoriedades que a federação exige, né? De comprovação que você teria condições de cumprir seus compromissos. E aí ele tomou um triplo rebaixamento nas ligas profissionais. Segunda, terceira e quarta. E ele cai automaticamente para a quinta divisão, que é distrital, é isso? Isso. Caiu no campo, né, essa temporada para a segunda liga. Aí por não ter feito prestações de contas que tinha que fazer com jogadores, impostos, com os fornecedores, o time acabou caindo para a quinta divisão do campeonato português e o time B para a sétima divisão. Não tem balangambeiço, galera. Se essa lei fosse aqui no Brasil, nós teríamos aí rebaixamentos coletivos de um monte de time que não tem condição de estar nas ligas profissionais. Que aqui temos lei que permite todas essas questões profissionais. Meu caro Taylor Leão, seu bom dia, sua primeira pergunta para o diretor adjunto do Boa Vista, Tony Montalvão, presidente aqui no Mato Grosso do Sul, de 7 de setembro. Muito bom dia, Tony, bom dia aí em Portugal também. Eu queria, boa tarde, na verdade, já, né? 3h24 ou melhor, 2h24 da tarde em Portugal. Primeira pergunta que eu queria fazer é: quais os motivos do Boa Vista estar presente na quinta divisão do campeonato português, visto que surpreendeu o mundo em 2004 conseguindo o título português e agora está presente aí nesse drama de até mesmo fechar as portas a qualquer momento da equipe do Boa Vista? Boa tarde. Então, o que veio acontecer da queda foi que o clube é dividido entre o clube e a SAAD, que seria a nossa SAF aí. E a SAF aqui, ela só detém um time que é o Sub-20 e também o Profissional A. E com isso, eles não fizeram os pagamentos, a administração é 100% deles, o clube não tem autonomia de nada da equipe A, e eles não... Já vem de 3, 4 anos para cá, já quase cai, não cai, e por esses motivos de falta de pagamento, de não conseguir fazer a prestação de contas no fim da época, o clube tinha que apresentar isso aí até um mês atrás, e o pessoal da SAF não apresentou as garantias, e o clube acaba caindo da segunda, porque dentro de campo caiu para a segunda, mas automaticamente cai da segunda para a quinta divisão distrital. A quinta divisão seria distrital. Ô Tony, a reconstrução para um time tão tradicional, ela exige cortar na carne, né? A gente sabe que o Boa Vista está com recurso, como o Vitesse também implementou um recurso, mas de 0 a 100, qual que é a probabilidade do Boa Vista conseguir essa reversão aí na Federação Portuguesa? Para esse ano já não existe mais a possibilidade, né? Nós sabemos, acho que não sei se você está sabendo, o Gondomar sofreu a mesma penalização que o Boa Vista alguns anos atrás e entrou na justiça, mas por não ter a mesma força do que o Boa Vista numa federação, numa associação, eles levaram algum tempo, mas o Gondomar para a próxima época já vai diretamente para a segunda liga, além de receber um dinheiro de recompensa por ter ficado esses anos todos numa distrital, já vai direto para a segunda liga. O Boa Vista já entrou com os recursos e pretende, não sei se na próxima ou na outra época, já ir direto para a segunda liga. Mas é muito difícil, né? Na verdade, a gente está fazendo um trabalho aqui com a equipe para a gente ganhar em campo esse ano, porque se você pegar os times que vão disputar com a gente, nenhum tem
o histórico e a história e tradição do Boa Vista. E também a estrutura, né? O estádio para 30 mil pessoas, CT, alojamento que parece um hotel. Então, nós temos uma estrutura muito boa. Taylor? Bom, minha pergunta aqui também vai quanto à estrutura do Boa Vista também. Você fala sobre a diferença entre o futebol associativo e a SAD, né, a Sociedade Anônima Desportiva, na equipe do Boa Vista. Eu queria saber também sobre quanto à estrutura financeira. Se esse está sendo um problema, né? Ou se esse problema ou se esse não seria o problema, seriam outros problemas administrativos, como por exemplo aconteceu com o Belenenses, né, de choque, conflitos de pensamentos na SAD do Belenenses, a ponto da equipe ter uma cisão, né, e ter a BSAD e o Belenenses começando da quinta divisão portuguesa. Ô Tony. Você falou um exemplo muito bem, que é o Belenenses. A situação aqui no Boa Vista vai seguir o mesmo que o Belenenses. O clube vai ter uma ruptura, a SAAD vai para um lado e o clube vai continuar seguindo o seu caminho. Então, o clube começa praticamente do zero e é uma marca muito forte, é uma estrutura que pertence ao clube, não pertence à SAAD, o estádio, sem treinamento. Toda a estrutura pertence ao clube, não pertence à SAAD. Então a SAAD vai seguir seu caminho e o clube vai seguir o caminho que sempre foi, que é de grandes conquistas, tradicional, já disputou Champions, já disputou Liga Europa. Então o clube hoje tem condições de manter o seu campeonato, está renovando você sabe como que é, estava disputando a primeira, vai disputar a última divisão. Então os contratos não são os mesmos, mas os associados gostaram muito dessa situação do clube seguir com as próprias pernas e estão dando apoio incondicional. A única coisa foi que a torcida, né, que é a nossa torcida organizada, que é os Panteras Negras, eles decidiram também montar um time também para disputar a última divisão. Então isso aí também cria um pouquinho também de rivalidade e um racha dentro do clube. Ô, Tony, em relação ao time que caiu esportivamente do ano passado para esse, quem foi mantido? Porque a gente sabe que é difícil você já manter elenco e comissão técnica para uma segunda divisão. Para uma quinta divisão é pior ainda, porque para quem não sabe, a divisão distrital ela tem 18 times por categoria e só o campeão sobe direto, né, de cada distrito, né, Tony? Sim. Geralmente são de 5 a 6 chaves, com 18 clubes cada um. Só o primeiro que sobe e os outros, o segundo, terceiro e o quarto, eles disputam depois mais uma repescagem. Aí dessa repescagem de todos os que sobraram, aí só sobe mais 2. E em relação à comissão técnica e elenco de jogadores, ficou alguém? Não, o clube fez empréstimo, alguns jogadores liberaram, outros venderam. Inclusive, semana passada saiu um jogador aqui que da Eslovênia, que era um dos craques do time, foi para o Stoke City da Inglaterra. E o clube continua ainda com jogadores que têm contrato em vigência com o clube vendo outros clubes ou outras ligas para eles irem jogar, ou até mesmo liberando. Taylor? Bom, minha última pergunta que eu queria deixar aqui para o Tony, primeiramente, obrigado pela grande entrevista, obrigado por estar conosco, mas assim, eu queria ver quanto ao sistema da quinta divisão e das demais divisões que o Boa Vista vai ter que passar até chegar à elite, se é uma divisão tão cruel como é no Brasil, por exemplo, né? Ontem eu estive presente no estádio Francisco Vasquez, estádio da Tuna Luso Brasileira, time de colônia portuguesa, aliás, na cidade de Belém do Pará, e o goleiro da Tuna Luso, Vinícius, tinha dito, né, que o sistema de mata-mata acaba sendo cruel, porque
Na primeira partida, o primeiro tempo da Duna acabou sendo horrível e resultou em 3-0 para a equipe do Maranhão, que depois, posteriormente, no final do jogo, terminou em 4-1. E aí, esse resultado adverso de 3 gols acabou complicando a equipe da Duna no jogo da volta, que venceu por 2-0, mas não conseguiu a classificação. Eu queria saber se o sistema da quinta divisão portuguesa pode ocasionar a isso. Trabalhos bem feitos, pode ser que aconteça trabalhos bem feitos do Boa Vista que podem acabar indo por água abaixo por causa de um jogo ruim ou por causa de alguma falha de algum jogador durante esse processo, né? Principalmente se for mata-mata dentro da quinta divisão portuguesa. Sim, Taylor, a nossa divisão aqui que nós vamos disputar e a nossa associação, como seria, a associação aqui seria o mesmo que a Federação Sul-Mato-Grossense, a Paulista, né, aqui chama associação, é a mais difícil que tem do país, que é a Associação de Futebol do Porto. Então, é onde todo mundo investe, o investimento é muito alto, é um lugar que é muito competitivo, tem muitos clubes, e os clubes reforçam a cada ano. Então, é uma divisão que, se não montar um planejamento e começar forte, e começar a criar gordura no começo da temporada, é muito provável que um clube, se deixar para depois, não consiga alcançar o êxito que é de subida. Então, o Benfica tem o time B e o Porto tem o time B, é isso que eu queria falar. Ontem começaram mal no campeonato. O Porto começou mal. Já estão falando até de cair. Ontem foi o primeiro jogo deles, do time B. Imagina o time que estava na primeira e caiu para praticamente a última divisão do país. O Boa Vista esse ano vai ser o time que vai ter mais visualizações, vai ser o clube mais cobrado, tanto por imprensa como por torcedores. Então, se não fizer um trabalho bem feito, o Boa Vista pode não subir. Só que, ao mesmo tempo, o nosso vice-presidente ele já falou que o interesse maior do Boa Vista no momento, porque ele sabe que entrou com esse recurso para voltar numa segunda liga, ele sabe que um clube que nem o Boa Vista, 90% consegue ter o êxito de subir nos tribunais, mas ele quer que trabalhe muito a categoria de base. Ele quer que vá explorar jogadores na América, vai querer que vai para a Ásia, então ele o que quer fazer é uma coisa que vocês aí no Mato Grosso do Sul, principalmente o Thiago sempre falou, categoria de base, porque faz mais de 10 anos que o clube não revela um jogador 100% do clube. Revela jogador que o empresário traz e sai, eles ficam com uma parte, o empresário sai com a maior parte do dinheiro. E se eles tivessem feito isso, hoje muita coisa que tem dentro do Boa Vista não estaria nessas situações. Então, a categoria de base do Boa Vista vai ser extremamente explorada. Fizemos um trabalho agora de criar as academias internacionais, inclusive no Mato Grosso, na cidade de Rio Verde, vai ter uma, em São Paulo tem 4. Eu pretendo ver se a gente consegue colocar uma no Mato Grosso do Sul, porque o celeiro de jogadores é muito grande, mas na China vai ter 2, na Espanha vai ter uma, então nós vamos espalhar o nome e não é só caça-níquel, não é só como chama, por mensalidade dos jogadores, até porque os jogadores que tiverem em alto rendimento não pagam nada, despesa nenhuma, aí é tudo por conta do clube. Tony, para te liberar, porque eu sei que o seu dia está agitado aí, mas só para ficar claro para o ouvinte nosso, que não é só do Mato Grosso do Sul, mas também de todo o Brasil, que gosta do futebol internacional, se a legislação... Você já participou de vários arbitrais, tanto aqui no Mato Grosso do Sul e por onde você trabalhou aqui no Brasil. Se for aplicar aqui a mesma legislação aí de Portugal, quantos clubes, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, no dia de arbitral, quem participaria? Ninguém participaria porque, primeiro que para você participar, você tem que enviar toda a documentação num prazo de pelo menos 15 a 20 dias antes do arbitral. Quer dizer, só vai para o arbitral quem a documentação realmente tiver 100% legalizada. Não tem esse negócio depois de falar, vou correr atrás de um estádio, folha de pagamento. Para você ter ideia, já nem disputa, porque se a folha de pagamento do ano anterior não pagou, e não precisa ser 100% não. Se não pagou as últimas 2 folhas de salário, já não participa do campeonato. Então, eu acho que no campeonato que eu disputei no Mato Grosso do Sul, acho que nenhum clube disputaria.
Muito bem. Tony, o maior de Portugal ganhou, né? Sexta-feira, 2-0, rumo ao tri. E a pergunta para te liberar: quanto que vai ser daqui a pouco Porto e Vitória de Guimarães? Porra, meu, eu vou falar pra você. Eu tô dentro do estádio do Bessa, eu não posso nem falar placar. Tony, obrigado, viu, cara? Você é um cara sensacional. Eu sei que aí é situação de fundo do poço, cara. Eu sei que é caos, mas pela experiência sua, de já ter trabalhado aqui no Mato Grosso do Sul, que também é fundo do poço, eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar muito aí o Boa Vista a se estruturar para recomeçar. Não é fácil, não é simples, mas uma camisa importante como essa merece dias melhores. Um grande abraço, viu? Thiago, eu agradeço sempre a oportunidade de estar com vocês aí, sabe? Sempre ter os microfones abertos. E eu, quando fui contratado pelo Boa Vista, o time ainda estava na segunda liga. Em uma semana de trabalho, a gente caiu da segunda para a última divisão. E existia uma proposta para que eu fosse para um clube da terceira, que é o próprio Belenenses. E eu não aceitei porque eu já tinha acertado uma proposta com o Portel, que é um time pequeno, que não tem 2% como chama, da estrutura que tem o Porto, mas é um clube na região deles muito tradicional, a torcida que vai mesmo no estádio empurra. E eu dei minha palavra para o presidente, para o vice-presidente, para o diretor-geral, que eu ia ficar com eles esse ano da época de 2025-26, e só se aparecesse uma proposta para mim muito boa para sair. Mas eu tenho certeza que a estrutura que o clube tem, a região que tem, sabe, o conhecimento que tem, a gente consegue sair dessa e ir para voltar onde o Boa Vista merece. Inclusive os clubes mesmo, o Benfica, o Sporting, o Porto, eles já emitiram notas que, sabe, o que precisar deles, pode contar também com eles, porque eles sabem da força, né? Você sabe que aqui só teve 5 campeões estaduais, nacionais, né? Que não é igual ao Brasil, que ganha um, ganha o outro, e todo mundo ali que está entre os 20 clubes já ganharam o campeonato. Aqui foi só o Sporting, o Benfica, o Porto, o Belenenses e o Boa Vista. Então, o Boa Vista é um dos 5 times que ganharam o título nacional. Exatamente. Está atrás apenas do trio de ferro entre Campeonato Português e Taça de Portugal. Tony, obrigado, viu? Bom trabalho aí, boa sequência. Obrigado, meu. Um abraço e vamos falando. Nos falamos. Tá aí, Tony Montalvão, diretor do Boa Vista. Futebol na Canela 2.